Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, que hoje vai começar mais um vídeo de moto. E agora eu vou andar na ZX6R modelo 2022. Verdinha, tá bonita, hein? Vamos lá galera, quem assistiu os vídeos anteriores já estão vendo aqui que eu estou fazendo aqui estou participando desse demonstrativo aqui das motos da Kawasaki. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. E agora chegou a vez da ZX6R modelo 2022. Vamos que vamos. Quem já é do canal tá ligado que eu tinha uma ZX6 ano 2017. Muito boa moto, sensacional. E agora eu vou andar nessa moto aqui. Eles mudaram o design da moto a partir de 2019, se eu não me engano. E agora tem aqui indicador de combustível. Tem aqui em cima, você pode trocar o modo, potência full ou potência low. Tá aqui potência full já. KTRC, que é KTM Traction Control, que é o controle de tração da moto. E essa daqui tem Quick Shifter, que na geração anterior não tem Quick Shifter. Esse Quick Shifter daqui acho que é só pra cima. Provavelmente o rapaz ali vai vir aqui e vai passar essa informação. Mas vamos que vamos. Vamos dar aqui uma olhadinha na moto. Eu tenho 1,85 m, quem já é do canal já sabe. Olha só como é que tá minhas pernas. Estão um pouco curvadas, tá? Mas nem tanto quanto as motos anteriores que eu andei. Mas vamos que vamos. Nossa, a suspensão aqui muito boa, bem molinho. Banco bem confortável. Quick shift on this bike, upshift only. So from your starts in first gear, you'll have to use your clutch just to get started. You won't need it to upshift second through sixth. You won't need a clutch to upshift. Simply stay on your throttle consistently and just use your shifter to upshift. Okay. Happy place is no less than 8,000, somewhere between 8,000 and 10. Ok, thanks. Right, cool. Ele acabou de me falar realmente que o Quick Shifter é só pra cima, não tem pra baixo. E tem que estar acelerando a moto para estar no Quick Shifter, e ele trabalha melhor aqui em alta rotação. 8, 10, 8 para cima, 8.000 giros para cima, o Quick Shifter trabalha melhor. Mas vamos que vamos curtir aqui a moto. Aqui o assento é bem confortável, como eu já mencionei. E você fica realmente bem para frente, né? É uma moto esportiva comparado com as outras. Você fica numa posição bem para frente e os pés ficam bem para trás. Vamos que vamos, eu já vou andar no modo full. Aqui tem ajuste em ambos os lados, freio e embreagem, tem como você ajustar. O painel é bem bom, tá? É bem visível as coisas, informações aqui. Vamos que vamos. Já usei aqui, acabei de usar o Quick Shifter. E bem bom também, curti bastante. Vamos andar mais aí para poder sentir melhor o Quick Shifter da ZX6 ano 2022. Olha, a posição de pilotagem é bem semelhante a ZX6 que eu tinha, que era de 2017. Agora, eu tinha dificuldade de engatar o neutro na minha ZX6. Essa aqui já engata mais facilmente. Bem bacana. Aqui as coisas são normais, tem aqui o farol, tem aqui o modo para você mudar, colocar a potência máxima, potência baixa, para você também colocar o controle de tração. Aqui as setas, buzina, o hazard, né, que é o pisca-alerta, e aqui só o quick shifter, buzina
Buzina não, para você ligar a moto. Bem padrão. Ah, bem bacana esse quick shifter, viu? Ah, bem, nossa, bem suave. Não precisa estar a 8.000 não. Não precisa mesmo. Ele funciona bem. 6.000 RPM já está funcionando bem o quick shifter. Mas enfim, a moto é muito boa. Eu sou meio suspeito para falar da moto, porque eu já tinha uma ZX6. Então acaba que não foge muito não, tá? Retrovisores dela são muito bons. Não tô sentindo vibração não, dá pra enxergar. Vibra um pouco, mas dá pra enxergar bem. Dá pra enxergar bem quem tá atrás. Essas motos todas aqui tem ABS. É um ABS específico da Kawasaki. Então ele funciona bem mais, ele aciona bem cedo. Bom, realmente pegar uma moto esportiva de todas as motos que eu andei até agora, que foram motos naked, claro, descontando aí a questão das ninjas, né? Só que o lance da Ninja 400, Ninja 650 é que você fica tão bem posicionado na moto que eu, sei lá, nem considero como moto esportiva, sabe? Essa aqui você fica realmente numa posição bem racing. Então é uma pegada bem diferente. E por ser uma pegada diferente, por ser uma moto bem potente também, uma 636, ela não é uma moto. Ó, o cara furando o caminho. Isso aqui não é uma moto para iniciante. Mas eu sei que tem gente que já começou com uma ZX6. Eu vendi a minha ZX6 para um rapaz que foi a primeira moto dele, foi a minha ZX6. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição para vocês darem uma olhada, para ver o que aconteceu. O que aconteceu? O cara comprou minha moto, vocês vão dar lá uma olhada do que houve. Então é arriscado, bem arriscado. Olha, até agora, vou falar pra vocês, de todas as motos que eu andei até agora neste demonstrativo da Kawasaki, eu curti a Z900. Essa daqui tem, poxa, tem uma tomada sensacional. Muito boa. E como o motor é elástico, eu tô em terceira. E aqui contra, ainda tem espaço aberto para subir. Só lembrando, tá, que aqui o velocímetro tá em milhas por hora, tá? Isso aqui não é quilômetros por hora não. E essas motos da Kawasaki, elas entram, quando você começa a andar com uma rotação mais tranquila, com uma marcha maior, elas entram no modo econômico. Então, se vocês forem olhar aqui, bem do lado ali do indicador de combustível, tem essas três bolinhas ali. Essas três bolinhas é E, C e O, Eco, que aí entra no modo econômico para poder economizar combustível. Bacana. E em relação ao consumo dessa moto aqui especificamente, eu tenho um vídeo só falando sobre isso, tá? Vou deixar o card aqui em cima, o link na descrição para quem tiver interesse em saber qual o consumo da ZX6, claro, na minha pegada de pilotagem, tá? Vou deixar isso bem evidente aqui. Fora isso, essa moto aqui, ela é
muito boa. E uma coisa que eu esqueci de comentar nos vídeos anteriores são os preços das motos, que aí vocês podem, sei lá, comparar com o preço que está no Brasil. E essa moto daqui está custando 12 mil dólares. Claro que você tem que levar em consideração que nos Estados Unidos o preço que vem lá tabelado, aquele preço que você vê na notinha, é o preço da loja, é o preço original do veículo. Só que você precisa depois acrescentar as taxas. Então você tem que acrescentar a taxa, por exemplo, do estado, depende do estado que você mora, essa taxa vai variar, e também os fees, que aí são valores adicionados dependendo da concessionária, valores de mão de obra, alguns documentos para você legalizar a moto e tal. Então acaba que de 12 mil vai para, sei lá, 14 mil, vamos botar aí mais ou menos, tá? Então moto no final de tudo deve estar custando aí mais ou menos uns 14 mil dólares. As outras motos eu não falei no vídeo, mas eu coloquei o valor assim na tela, botei lá na tela os valores. Então assim, vocês viram lá os valores de motos aqui nos Estados Unidos, especificamente aqui no Arizona. E aí, tá absurda a diferença? Diz aí. Só lembrando uma coisa, tá? Se você mora nos Estados Unidos, você recebe em dólar, você não recebe em reais. Então você não tem que fazer conversão do dólar pro real, certo? Então, imagina que você agora, se você trabalha, tu tem o teu salário, retira a unidade. Vamos supor que você ganhe aí por mês uns 4 mil reais, certo? Então vamos botar aí que você ganhe 4 mil. Se aqui nos Estados Unidos você recebesse 4 mil, no caso dólares, a moto estaria custando esse daí, esse valor de 12 a 14 mil dólares. Então tipo, dá pra comprar? É claro que dá pra comprar, só você economizar. Tem como fazer empréstimo bancário também para comprar veículo. Então tipo, são motos que as pessoas têm acesso. Dá pra você ter uma moto dessa, entendeu? E no Brasil, será que daria pra ter? Responde aí, deixa aqui no comentário, beleza? Então galera, vou voltar lá pra concessionária para andar em mais uma moto da Kawasaki. Se você está gostando aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário. Você tem uma ZX6? Tá curtindo a moto? Deixa aqui no comentário. Então é isso galera, hoje eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu!